aprender, né, a Deus. Então, vamos orar aqui para iniciar a nossa aula de hoje. Gostaria mais uma vez de deixar um bom dia para todos. E vamos orar. Pai de infinita misericórdia, meu Senhor, mais uma vez nós estamos aqui na Tua presença, meu Deus, para te agradecer, Pai, por mais esse dia, por mais essa oportunidade, Senhor, que Tu nos concedes de estarmos na Tua presença, Senhor, para que nós venhamos aprender um pouco mais de Ti. Muito obrigado, Senhor, pela presença de todos aqui, Senhor. Em nome do Teu Filho amado Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pelo desejo que cada um tem de querer saber um pouco mais de Ti, querer aprender um pouco mais de como Te servir, Senhor. E em nome do Teu Filho amado Jesus, eu te agradeço pela presença de todos, Senhor, aqueles que ainda não puderam, Senhor, entrar aqui na sala, Senhor, que o Senhor possa tocar no coração de cada um e que eles venham, Senhor, e cada dia mais tenham o desejo de aprender de Ti. Em nome do Teu Filho amado Jesus, nós te agradecemos por tudo, Pai. Amém e amém. Bom, então, nosso tema, né, como eu havia dito antes da oração, Deus existe para me fazer feliz? Será que o que eu tenho que ter como entendimento é isso? Ele é a principal função de Deus na minha vida, é que Ele venha a me fazer feliz, que eu seja feliz. Ele está aí só para isso, né? É a principal ideia, né? Então, fica essa pergunta aí, que é o tema da aula de hoje, e nós vamos ler ali em Filipenses 4, do 8 ao 13, e essa é a base bíblica, né, que tem para esse tema da aula de hoje, que diz assim: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. Está em Filipenses 4, 8. Todos nós, não só as pessoas que frequentam uma igreja, que fazem parte de uma igreja, mas o ser humano, de uma forma geral, tem uma grande necessidade. Isso não é que ele precise, mas no pensamento dele existe uma necessidade, no pensamento do ser humano, uma necessidade, né, de ser feliz, né? E alguns, eles buscam essa felicidade de várias maneiras, né? Buscam de forma financeira, buscam no sexo, né? Na sua realização profissional, né? Ouvem falar assim que essa profissão é boa, aquela ali é boa, então eles tentam ir atrás e com uma finalidade de que aquilo seja a real felicidade, né? E com essa necessidade que a humanidade tem, vão surgindo coisas, né? Vão surgindo doutrinas, né? Que eles montam de uma maneira boa, né? Que aparentemente assim, as pessoas, poxa, vou fazer isso aqui porque há uma necessidade, e então as pessoas elaboram algo e mostram para a humanidade o que eles querem, né? O que eles querem ouvir, as pessoas dizem, o que eles querem ter como perspectiva. Então, há uma montagem daquilo e é entregue para a humanidade um pacote do jeito que elas querem. Não muito longe surgiu, e ainda existe até hoje em algumas igrejas, aquela teologia da prosperidade, né? Montaram um pacote sobre isso, fizeram uma inversão no que a Bíblia diz e
mostraram ali para o povo o que eles queriam. E o que o povo quer no momento, agora falando não só da humanidade, mas falando de uma forma agora para dentro da igreja, né? Falando pela humanidade, nós vemos que aquela pessoa hedonista, né, a pessoa que tem uma filosofia cuja a busca do prazer é em primeiro lugar, ela tem que se satisfazer, e isso vem em primeiro lugar. Então, trazendo para o lado da humanidade, vem dessa maneira. E para o lado da igreja, nós temos que ver o que está por trás realmente, o que tem de verdadeiro, né, por trás dessa cobiça pela felicidade, né? E aí nós começamos a ver que essa cobiça, essa vaidade, essa coisa, ela nos torna um pouco individual, né? Um pouco não, muito individual, né? Porque aí a gente só quer as coisas para a gente. Nós passamos a esquecer qual é a verdadeira base bíblica para a vida do cristão e começamos a ser egoístas. Nós oramos sempre para Deus em muitas das vezes nós oramos a Deus para que Ele faça a nossa vontade, como até usando uma palavra de uma aula do pastor Adailton, as pessoas colocam Deus agora, e aí vem também para o tema da nossa aula, as pessoas colocam Deus como se ele fosse o nosso empregado, né? As pessoas colocam Deus como se fosse, estivesse ali só para nos servir, como se fosse o nosso mordomo. Isso nós vimos nas lições passadas, antes de iniciarmos com essa lição do pós-modernismo, nós vimos que nós tínhamos o servo mordomo, e as pessoas aqui agora, com a pós-modernidade, eles querem inverter esse papel, e colocando Deus como se Deus fosse o nosso mordomo, como se Deus estivesse ali apenas para nos servir, como se Deus estivesse sempre pronto para que nós pedíssemos e ele, eu não vou fazer porque, afinal de contas, eu tenho que atender esse cara aqui, essa pessoa aqui, ele tem que ser atendido e eu estou aqui para isso, né? Então, as pessoas acabam tendo essa visão distorcida do que é Deus na nossa vida. Um mordomo, nós sabemos que o mordomo está ali e as pessoas tratam assim, vêm, principalmente no conceito mais novo, eles vêm tratando a Deus como um mordomo, e o mordomo faz o quê? O mordomo toma conta da casa da pessoa, então aí ele ora, Deus tem que, minha casa eu tenho que pagar, isso tem que pagar, a luz tem que pagar, e não é bem assim que funciona. Agora eu vou pegar um resfriado aí, então, já toma conta aí, Deus, sabe, a pessoa não se previne, a pessoa não se prepara antes, a pessoa não se prepara para cuidar da sua casa, a pessoa não se prepara para cuidar da sua saúde, e coloca tudo culpa em Deus. E muitas das vezes, porque a pessoa, ela coloca todas as coisas nas mãos de Deus, coisas que elas podem fazer, nós, estou falando isso do ser humano, colocam as coisas na mão de Deus, como se Deus fosse o nosso mordomo, mas quando acontece das coisas darem errada, isso até trazendo uma fala do nosso pastor, que eu achei muito bem colocada até para essa nossa aula de hoje, quando as coisas não dão certo, e aí a visão da pessoa de Deus como mordomo, as coisas não dão certo e eles colocam como se fosse Deus que estava querendo que aquilo acontecesse daquela maneira, né? Então, acontece da pessoa, ela está se preparando para uma entrevista de emprego, e essa pessoa
Eu tenho um Deus que está cuidando lá, então eu não vou me preparar, não vou fazer nada. Aí essa pessoa não se prepara para uma entrevista e chega lá todo fora do padrão que a empresa espera, que ele não se preparou, não procurou, não pesquisou saber o que a empresa espera, e não deu certo aquilo ali. Ele fala, foi Deus que não quis que isso acontecesse. Então coloca, se tivesse dado certo ali, não, foi Deus que quis. Mas também como deu errado, é tudo colocado na conta de Deus. Não deu errado, foi Deus que não quis, porque ali eu ia encontrar alguém que ia me tirar do caminho. Então, as coisas dão errado, as pessoas não se preparam, e isso, como ela entende que Deus está ali só apenas para servi-lo e tem que acontecer, e o que é irônico nessa história toda é que quando talvez ela atinja aquilo que ela pediu, que nós vamos ver mais à frente que também não é assim, as pessoas pedem errado também, mas quando atinge aquilo que ela pediu, ela também não está satisfeita. Ela fica assim, não, mas eu não pensei que fosse assim. Eu ganhei isso aqui, mas eu não pensei que isso fosse dessa maneira. Então, as próprias pessoas, por elas não estarem com o seu foco, com o seu objetivo certo, ela vai sempre deixando as coisas na mão de Deus, coisas que é para ela fazer, e nós sabemos muito bem que Deus não vai interferir em coisas que eu possa fazer. Então, as pessoas também ficam frustradas, porque aquilo que ela quis aconteceu e não era bem o que ela esperava, né? Então, como eu disse ali, nós estamos no texto de Tiago, que Tiago, biblicamente, ele fala o seguinte, né? Vamos ler no texto Tiago 4, do 2 e o 3, né? Tiago 4, 2 e 3. Que aí nós vamos ver aqui. Vocês cobiçam coisas e não têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras e não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Então, nós vemos que mesmo assim, as pessoas elas pedem e não recebem porque já é sabido o que essa pessoa pretende. Ela não tem assim uma pretensão de, após o recebimento de uma bênção ou de coisa parecida, ela não pensa no seu próximo, ela está pensando em si mesma, né? Em si mesmas, né? As pessoas estão pensando em si mesmas. E isso acontece pelo egoísmo que começa a tomar conta da pessoa, né? O hedonismo, quando a pessoa pensa no seu prazer como primeiro lugar, ela faz isso, faz a pessoa se sentir egoísta. E aí aquele irmão que está do lado, que tem uma necessidade, aquele próximo, como Jesus fala muito em parábola, sempre do próximo, ele fica de lado, ele fica esquecido. E os princípios bíblicos são deixados de lado também. E é aí onde começa a se encaixar todo o tema dessa nossa lição, de uma forma geral, desde a primeira aula até aqui. Qual vai ser a diferença se eu agora, com o pós-modernismo, eu começar a me esquecer como parte de uma igreja? O que eu vou ter de diferente, né? A Bíblia diz que nós somos sal da terra, e o sal faz uma diferença. Se eu começar a viver como qualquer pessoa no mundo, de nada vai adiantar eu estar dentro de uma igreja. Porque simplesmente eu tenho que fazer a pergunta: por que eu estou dentro da igreja? Se eu faço tudo que o mundo faz, eu fico no mundo. Mas eu tenho que deixar... Não, mas eu tenho que sentir que aquilo está errado, eu tenho que sentir um desejo de mudar, né? E a pós-modernidade, ela coloca para a gente como se isso fosse uma coisa boa. Não, eu não posso fazer distinção do mundo e distinção da igreja. E a própria Bíblia diz que existe essa diferença, né? Se nós lermos ali...
Em Lucas 19, ele diz assim, ó, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então, estar na igreja exige um propósito, né? A pessoa, ela tem, assim, aquele conhecimento de que há algo diferente estando dentro da igreja. Eu não posso querer viver da mesma maneira que o mundo vive. Ali em Romanos 8, 28, diz assim, contudo, alegre-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Né? Então, nós temos alguma coisa para que nós venhamos a nos sentir felizes, não porque quando oramos acontece de uma pessoa ser curada ou demônios serem expulsos em nome de Jesus, né? Mas por que o nosso nome está lá? Por que nós fomos aceitos por Cristo, né? Porque Deus nos levou até Cristo e Ele nos aceitou. Então, nós temos que ter isso em mente, que quando nós somos aceitos, quando nós reconhecemos o sacrifício de Cristo na cruz, nós passamos, sim, a ser separados, né? Em Lucas 10, 20, né, que diz isso aí, que fala, contudo, alegre-se não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos no céu, né? E em Tiago 4, do 4 ao 10, em Tiago, capítulo 4, versículo de 10 a 4, diz assim, adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Então, ele vai além ali, eu só li o primeiro versículo, mas aqui nós conseguimos ver que às vezes tem gente que vai chegar para falar para vocês assim, ó, pode fazer desse jeito aqui que está tudo certo, está tudo tranquilo, é aceito por Deus, vamos também trazer para dentro da igreja o mundo e deixa o mundo aqui dentro da maneira que está. E não, aqui no versículo 4 já diz, ó, adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que as escrituras dizem que o Espírito de Deus fez-se habitar em nós e tem fortes ciúmes? Então, o que acontece? Quando Deus separa o homem, né? Quando o homem reconhece o sacrifício que foi feito na cruz, essa pessoa ela é separada e Deus tem ciúmes, sim. Porque é como se fosse um pai, né, com ciúme do filho que está indo ao encontro de coisas que não foi ensinada para ele, né? Quando o filho deixa a sua casa e vai procurar no mundo coisas que ele já teria e até com mais abundância dentro da casa do pai. Então, Deus tem ciúme, sim, dos seus filhos. As criaturas de Deus, né, a criatura de Deus, se fosse possível, né, se não tivesse o livre-arbítrio, eles estariam todos ali, né, reconhecendo, né? Não, vocês são obrigados a me reconhecerem como Deus. Então, dada essa oportunidade, para que as pessoas reconheçam o sacrifício do Filho de Deus, né, que foi a aliança com o seu povo, e para que eles reconheçam, sim, essa divindade, né? E no versículo 5, mas ele nos concede graça maior, por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração.
Entristeçam-se, lamentem e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Esse texto está em Tiago 4, do 4 ao 10. Então, nós vemos aqui que toda aquela soberba que as pessoas podem ter, aquilo é abominado por Deus. As pessoas que têm para si o hedonismo, ele está fora do que Deus pede, porque a pessoa que quer só o seu prazer, e aí nós vemos ali naquele texto do rico e Lázaro, que havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Então, esse homem era o rico, que é narrado ali em Lucas, e que isso também é uma parábola sobre o rico e Lázaro. E nós vemos nesse texto aqui que a pessoa ela tinha uma soberba, ela não precisava exercer e mostrar a sua riqueza dessa maneira, e passava sempre pelo mendigo que era Lázaro, e não tinha compaixão em momento algum daquele estado que aquele homem vivia. Mas o seu hedonismo era tão grande que ele queria o seu próprio bem, ele não pensava no próximo. Ali nós começamos a ver o egoísmo da pessoa. E a Bíblia diz que os dois morreram, não sei se no mesmo período, ela não diz exatamente o período, mas os dois morreram, foram enterrados, e diz ali no Lucas 16, no 23, ele diz assim, no Hades, onde estava sendo atormentado, o rico olhou para cima e viu Abraão de longe com Lázaro ao seu lado. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. A gente vê ali que existe essa separação. Primeiro, né, a Bíblia está nos mostrando ali que existe essa separação da pessoa boa num lugar bom e a pessoa que foi ruim a vida toda num lugar ruim, né? Ele diz ali que está sendo atormentado, né? E a gente vê que mesmo depois de morto, essa pessoa ela ainda se acha superior. Ela quer que o Lázaro vá fazer algo para ele ainda, né? E a soberba não foi embora, aquela coisa que tinha ainda em vida, ainda existe. E agora ele vê a realidade, né? Quando Abraão fala com ele assim, filho, lembre-se que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui, você está aí em sofrimento. E, além disso, entre vocês e nós há um grande abismo. Existe uma diferença, existe uma separação, né? De forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu e do seu lado para o nosso não conseguem. Não é possível. Ou seja, tudo que nós fazemos aqui é o que nós vamos levar no dia do julgamento. E não adianta depois disso nós tentarmos alguma coisa, né? Tanto que o rico, quando vê isso, ele pede para Abraão, pelo menos, que mande alguém lá de volta, que ressuscite Lázaro, pelo menos, para que passe para a família dele, que passe para os irmãos dele, que eles, pelo que o texto mostra aqui, eles eram do mesmo jeito, eram pessoas soberbas também, e ele pede para que Abraão mande Lázaro de volta para lá, para que pelo menos consiga tocar o coração dos irmãos, dos familiares deles, para que eles não passem pelo que o rico está passando agora. Vocês veem que o rico não tem um nome, Lázaro já tem um nome ali, mas o rico não tem um nome,
É porque tanto faz. É uma pessoa que tenha esse hedonismo, que tenha esse egoísmo, que seja uma pessoa que pense em si só. Então, não foi colocado aqui na Bíblia um nome para que isso se encaixasse na vida de qualquer pessoa, né? Não importa quem seja, mas importa o que faz, né? Qual é o seu o que a pessoa me fugiu a palavra aqui, mas o que a pessoa faz aqui na Terra, né? Qual o seu destino aqui, o que ele plantou, né? Então, essa coisa é o que vai influenciar, é o que a mensagem dessa palavra quer trazer para a gente. Então, nós temos que tomar cuidado, porque depois não existe um outro jeito. E o que acontece é que, aos poucos, nós temos que abrir o nosso coração, porque não adianta também nada ser mudado em nós forçadamente. Nós temos que sentir prazer com isso. Nós temos que olhar para uma pessoa que necessita, mas olhar com desejo de ajudar aquela pessoa. E o que o pós-modernismo não traz para a gente hoje essa vontade, qualquer coisa pode ser feita, qualquer coisa está valendo, né? E não é bem assim que nós vemos ali, né? Não é viver de qualquer jeito que eu vou ter o meu objetivo cumprido no final dessa vida, né? Então, nessa parte onde entra o que nós estamos querendo passar aqui, né? No texto de Tiago 10, o autor dá a receita para nós sermos felizes sem precisar andar nessa onda do hedonismo, né? Vamos notar assim de algumas formas práticas o que precisamos fazer para que nós não venhamos a andar nessa onda, né? E aí nós precisamos definir bem com quem nós queremos nos relacionar. Nós queremos nos relacionar com Deus. Nós temos que nos relacionar, nós precisamos nos relacionar com Deus, né? Nós queremos nos relacionar com Deus ou com o mundo, né? Então, Tiago, né, diz aqui, né, que uma coisa não exclui a outra, né? Não há como nós buscarmos a felicidade com os padrões do mundo, né? E ainda achar que Deus é que vai nos dar isso, né? O propósito do Espírito Santo é morar no crente, né? E isso é muito bom para quem está levando a sério a palavra de Deus, né? Tiago, ele apresenta a primeira chave da felicidade, né? Que é a graça de Deus. Ela é dada a todos aqueles que são humildes, ou seja, aqueles que não buscam os seus prazeres e direitos, assim como uma coisa louca. Ele não quer dizer que eu não possa aqui, vivendo aqui nesse mundo, que eu não possa ter uma casa, que eu não possa ter um bom emprego, que eu não possa ter dinheiro, né, para viver de uma forma, enquanto eu estou nesse mundo, de uma forma boa. Mas ele diz que isso não é o primeiro lugar na minha vida. Eu não tenho que buscar isso primeiramente, né? Então, Tiago já mostra isso, né? E isso é uma chave. Eu não preciso buscar isso loucamente. Se eu preciso disso para viver, Deus sabe, né? E é dado para a gente as coisas de uma maneira para que nós possamos viver. Não em busca de ser rico apenas, não em busca de ter um bom carro só para ostentar por aí. Não. É necessário para a minha vida aquilo, então aquilo vai ser acrescentado. Mas eu não posso fazer uma barganha, eu não posso fazer uma troca. Olha, eu frequento uma igreja e o senhor me dá isso. Olha, eu faço aquilo e o senhor me dá isso. Não existe uma troca nisso. Existe, eu tenho o prazer de servir a Deus, existe eu ter o prazer de ajudar o próximo, ajudar um irmão que necessita. Existe esse prazer e
as demais coisas são acrescentadas, mas não como uma troca. E isso é uma coisa automática, e a gente vai vendo isso na nossa vida, de uma forma que, se nós olharmos para um tempo atrás, há 10 anos atrás, nós éramos pessoas diferentes, nós éramos pessoas com pensamentos diferentes, e hoje nós somos moldados, e nós já temos um pensamento diferente, e não foi uma coisa que foi acontecendo obrigada, né? Não, isso foi gradativamente acontecendo para que nós hoje tenhamos um pensamento voltado no próximo, tenhamos um pensamento voltado para conhecimento do sacrifício de Cristo na cruz, e assim nós tenhamos o desejo de levar para as outras pessoas isso que nós entendemos, passamos a entender e a colocar nos nossos corações. Então, eu vou dar uma paradinha aqui, gostaria de ver se alguém tem alguma coisa a acrescentar até aqui. Como pergunta, eu deixo assim para os irmãos, para não precisam responder, não precisam responder aqui, mas eu deixo como pergunta para os irmãos assim, deixa eu ver aqui, quais são os três principais propósitos de vida, né, que vocês têm? Quais os principais propósitos, né? Pensem nisso e coloquem a resposta para vocês, para que vocês tenham isso como base para a vida, para o futuro de vocês, né? Então, quais são os três principais propósitos da vida, né? Pensem nisso. E eu gostaria de ver aí, na ordem que está aqui, se vocês gostariam de colocar alguma coisa para eu poder continuar aqui na segunda parte da aula. Eu gostaria de ver aqui, vou ver na ordem aqui. Daniel, tem alguma coisa para colocar até o momento aqui para a gente? Gostaria de falar alguma coisa? Oi. Fala. Você gostaria de, até o momento, acrescentar alguma coisa? Falar alguma coisa sobre o que foi falado até agora, para eu poder continuar a segunda parte da aula? Tá. Primeiramente, bom dia para vocês. Essa aula é muito legal, estou gostando muito desse tema dessa revista hoje. Tá? E o tema da revista diz que Deus existe para me fazer feliz. Né? Deus existe para me fazer feliz? E a resposta é: não, Deus não existe para nos fazer feliz. Tá? Se você pensou assim, desculpa, mas você pensou errado. Deus, ele não existe para nos fazer feliz, né? E quando nós pensamos dessa maneira, Deus existe para me fazer feliz, eu quero isso, eu quero aquilo, e é isso que Deus tem que me dar, né? Nós tratamos Deus como uma mercadoria, e Deus não é mercadoria, né? Como muitas pessoas tentam vender Deus por aí, Deus como mercadoria, né? Ele está ali para realizar os desejos, né? Tratamos Deus como, na realidade, o gênio da lâmpada, né? Toda vez que a gente esfrega lá, ele tem que aparecer e realizar o nosso desejo, né? E muitos de nós fazemos isso, tá? Não quero enganar, não, mas consciente ou inconscientemente, a gente pensa dessa forma e a gente age dessa forma, às vezes, mesmo sem perceber, a gente acaba tratando Deus dessa forma, Deus como mercadoria, a pessoa que está sempre ali, que na hora que eu chamar ele tem que aparecer e atender, assim, o meu desejo é a minha oração, né? E isso é um pensamento completamente errado, né? Um pensamento que foi como o Vanilton falou, né? O pensamento, né, de hoje em dia, as pessoas estão tentando vender esse peixe aí, né? E muitas pessoas, infelizmente, seguem essa linha de raciocínio, né? Ele falou que, através desse pensamento, algumas portas são abertas, né, para alguns tipos de doutrina, alguns tipos de ensinamentos errados, né? Ele citou ali a teoria da prosperidade, que é uma das igrejas que se baseiam, né, em cima desse pensamento, né?
as pessoas estão ali, né, e tudo que você pedir, Deus tem que realizar, porque Deus, ele é o dono do ouro e da prata, né, e você é o quê? Você é o filho de Deus, então você tem direito a essa herança, né, então você tem que exigir de Deus tudo aquilo que você tem direito, né, colocar Deus na parede, pressionar Deus, eu quero isso, entendeu? Se o Mateus quer um iPhone, coloca Deus na parede, porque ele tem que te dar, porque ele é o Deus do ouro e da prata, e ele tem que te dar isso, né? Então, isso não é uma verdade, né? E quando as pessoas se aproximavam de Jesus, a gente, quando lê o texto bíblico, né, quando a gente vê as pessoas se aproximando de Jesus por onde ele passava, eu estava até pensando nessa passagem hoje, eu estava escrevendo algumas coisas aqui, e estava justamente pensando nessa passagem, né? Onde as pessoas seguiam Jesus e havia vários tipos de pessoas que estavam ali próximo de Jesus, né? Aquelas pessoas que queriam uma cura, né? Aquelas pessoas que queriam resolver alguns problemas familiares que estavam acontecendo ali, outras pessoas que precisavam de libertação, cura, expulsar demônios, pessoas que queriam comer apenas, entendeu? Então, perceba que havia vários tipos de pessoas ali seguindo Jesus, né? E com vários tipos de pensamentos diferentes, né? Cada um com seus motivos diferentes, né? Estavam ali buscando Jesus, mesmo que seja pelo motivo errado, mas eles já estavam ali seguindo Jesus, né? Procurando Jesus pelos motivos errados, né? Eu só vou ali porque aquele homem diz lá que depois da pregação dele, ele dá comida, ele distribui peixe, ele distribui pão, ali quando eu preciso de cura, eu quero ir lá porque eu vou receber a minha cura, né? Procuravam Jesus pelos motivos e pelos pensamentos errados, né? Quando Jesus mostrava, né, na realidade, a mudança de caráter, a mudança de pensamento, a transformação do homem, né? E as pessoas entendiam de formas erradas, né? E hoje em dia nós somos assim, entendemos Deus de forma errada, como uma mercadoria, como ele está ali só para atender os nossos desejos e os nossos pedidos, né? E a gente deve estar muito atento em relação a isso. Então, Deus não existe para me fazer feliz. A pergunta é essa: Deus é a minha fonte de felicidade? Essa é a questão. Deus, ele é a minha fonte de felicidade. Quando eu entendo que Deus, ele é a minha fonte de felicidade, independente daquilo que eu tenha ou deixa de ter, eu sempre serei feliz, porque Deus, ele é a minha fonte de felicidade. Deus sempre vai ser a minha fonte de felicidade. Tendo ou não tendo, né? Deus está ali, né? E eu sei que ele é suficiente na minha vida, né? Suficiente. Tendo isso, tendo aquilo, ou não tendo aquilo, Deus sempre vai ser a minha fonte de felicidade. É isso aí, galera. Deus abençoe vocês. Bom, vou aqui na ordem aqui. Caso o Miguel tenha alguma coisa para falar, acrescentar, alguma coisa que nós estudamos até agora, alguma coisa que o Daniel foi muito feliz aí no comentário, você tem alguma coisa a acrescentar? Não, eu concordo plenamente com as coisas que vocês têm falado, vocês têm colocado as coisas bem claras, entendeu? E eu estou de acordo com o que vocês estão falando. Amém. Aninha, alguma coisa a acrescentar sobre o que nós falamos até agora? Você está entendendo direitinho? Eu vejo esse tema assim como um tema complexo, mas se nós falarmos, trazermos assim o ponto de vista assim pausado, igual o Daniel falou, que eu tenho tentado passar até agora, talvez dê para a gente ir entendendo ali qual a proposta da lição. Você tem alguma coisa a acrescentar, alguma dúvida? Aninha. Oi. Oi. Eu concordo com todos que vocês falaram. Realmente nós temos que olhar para Deus como nosso Pai, né? Reconhecer que Ele é único na nossa vida, nosso Deus soberano. E é isso aí. É isso aí. Tá bom. Laura, alguma coisa a acrescentar? Você está entendendo bem? Tem alguma dúvida sobre o que foi falado até agora? Deus existe para nos fazer felizes? Qual o seu ponto de vista nisso, Laurinha? Primeiramente, bom dia. Eu ainda estou com um pouco a voz rouca,
Bom dia, pai. Assim, eu acho que, na verdade, Deus, ele não é para nos fazer feliz. Tipo, como é que eu posso dizer? Tipo, o propósito dele, né? Não seria bem um propósito. Tipo, a função dele não é nos fazer feliz. Assim como um pai, às vezes, tipo, nos corrigindo, às vezes a gente fica triste por ser imaturo, por não entender, né? E ele, como Deus, como nosso pai, se ele fizer, tipo, eu acredito que ele nunca vai nos deixar triste, né? Porque ele sempre pensa no nosso melhor, no nosso bem, mas eu acredito que quando a gente é imaturo, quando a gente pensa, quando a gente quer o que a gente, tipo, a gente quer que aconteça o que a gente quer, não que seja melhor para nós, eu acho que a gente fica assim triste com Deus, mas não é a intenção dele. Então, eu acho que, tipo assim, Deus, ele é nosso pai, a gente tem que olhar para ele como um pai. Não como alguém que seja, tipo, vai me fazer feliz, vai fazer todas as minhas vontades o tempo todo. Assim como o Daniel disse, que ele, tipo, não é um gênio, né, da lâmpada, que a gente vai fazer lá, fazer 3 pedidos e ele vai dar. Eu acredito que seja bem assim. E essa é a minha opinião. E a aula está sendo muito boa. E é isso. Amém. Amém. Obrigado aí pela colaboração, Laurinha. Muito boa, muito bom o seu ponto de vista. Davi, tem alguma coisa para acrescentar para a gente? Alguma dúvida? Deus existe para nos fazer felizes? Ou você tem um outro pensamento? Como é que é? Como é que você está entendendo essa aula aí? Como é que tem sido essa aula aí para você? Bem, primeiramente, bom dia a todos aí. Bom dia, meu irmão. Eu tava tendo uma reflexão aqui sobre esse assunto, não exatamente como é de todo mundo, mas é só um ponto que, assim, um ponto bem, sei lá, distante, assim, mas que dá mais força para esse argumento de que Deus não existe para fazer a gente feliz. Que, tipo assim, Deus sempre existiu, sabe? Deus sempre, toda a existência de tudo, ele sempre existiu. Aí chegou um dia e ele falou: vou criar aqui a Terra, os humanos aqui, sabe? Então, ele não tem esse propósito para fazer a gente feliz. O que ele quer é nos fazer bem, nos fazer feliz, assim, tipo, não que ele viva para isso, mas ele não quer nos ver feliz, não, ele não tem essa função assim, não existe para isso, mas ele quer ver a gente feliz, quer ver a gente bem, independente da situação, assim. É... E é isso, é isso. Mas assim, a aula tá muito boa, realmente tô entendendo tudo. E é isso aí, galera. Valeu. Valeu, Davi. Muito boa a colocação. Vou falar, deixa lá o seu like e acione o sininho de notificações. É isso aí, faz isso aí mesmo. Matheus, como é que está sendo para você aí? Você tem alguma coisa a acrescentar para nós sobre tudo que tem sido falado aqui? Deus existe para nos fazer felizes? Qual é o seu ponto de vista nesse assunto? Ai, meu Deus, que susto. A ideia era essa, então eu consegui. E aí, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Tô bem também, graças a Deus. Deus existe para nos fazer feliz, cara? Eu acho que não. Eu acredito que não. Davi, ele falou uma parada certa aí que eu acredito, que eu concordo com ele. Deus sempre existiu. Sempre existiu. E acho que o propósito, acho que o motivo da existência dele não é fazer a gente feliz. Talvez é querer que a gente tenha uma vida boa, como o Davi falou. E com outra coisa, falando sobre que o... outra coisa que o Vanilton e o Daniel falaram, na questão de a gente olhar para Deus como algo, como uma barganha, isso é algo totalmente errado. Mas é sempre boa a contribuição de todos, né? Ludmila, nós estamos falando aqui sobre esse tema de hoje. Deus existe para nos fazer felizes? Sobre tudo que nós falamos até agora, você tem alguma coisa a acrescentar, alguma dúvida, alguma coisa para o nosso entendimento aí? Tem alguma coisa para falar para a gente aí, Ludmila? Oi, bom dia, gente. Então, acrescentar mesmo, assim, nada, só mesmo frisando que meio que me tocou bastante que o Daniel falou
que Deus não existe para nos fazer felizes, mas, na verdade, com Deus somos felizes, né? Eu acho que para nossa vida dar certo, para as coisas para caminharem, né, da forma correta, temos que ter como centro de tudo, né, Deus, para tudo caminhar perfeitamente e da melhor forma possível, né, para nos fazer felizes. Então, com Ele somos felizes e não porque o propósito dele é fazer a gente feliz. Eu acho que é basicamente isso, assim, que eu tenho como opinião. Amém. A participação de todos, nós sabemos, é bem válida, porque o propósito dessas perguntas que nós fazemos é para que nós tenhamos assim, uma visão do que os irmãos estão entendendo, se nós temos que acrescentar mais alguma coisa, entendeu? Então, eu acho que, pelo que nós temos tentado passar até agora, mostra, sim, que esse tema não é um tema fácil, porque a pós-modernidade, ela começa a colocar esse ponto de vista nas pessoas, né? Essa teoria da prosperidade, aí ela veio, a teologia da prosperidade, ela veio assim como um norte para muita gente. Então, as pessoas, elas vê tipo como se existisse para cada crente uma conta bancária recheada lá no céu, e as pessoas veem por isso, não com um propósito assim de dar para Deus uma coisa preciosa que ela tem para Deus. Então, eu tenho algo que eu sei que é a minha vida, que é o meu entendimento, que é o meu coração, e eu vou dar isso para Deus, mas de uma forma sem barganha, de uma forma porque eu reconheci esse Deus. Então, como já foi falado aqui pelo Daniel, não é porque eu vou esfregar a lâmpada mágica do Deus e aqueles meus desejos serão atendidos. Não, mas simplesmente nós entendemos que existe um Deus, e a partir desse reconhecimento que existe um Deus, nós passamos a fazer parte, sabe? Nós passamos a fazer parte de algo diferente do mundo. Como nós lemos ali, um pouco antes, nós lemos que tem que existir essa separação da pessoa que reconhece a Deus do mundo, porque não tem como os dois conviverem. Não tem como compartilhar espaço, porque os pensamentos são diferentes. E nós já temos falado isso desde da lição anterior, dos temas anteriores, e principalmente no último tema que nós estudamos, que foi ser servo, né? E nós sabemos que existe uma separação. Se eu não me engano, na aula da Laurinha ou da Ana, não me lembro muito bem, falávamos que existe para o mundo, de uma forma geral, o ser crente é uma aberração, porque nós estamos nos separando de algo, nós estamos fazendo algo diferente, que para o povo, de uma forma geral, isso passa a ser uma pessoa diferente. Poxa, essa aqui não serve para o nosso grupo, porque ela é crente. Poxa, não quero não. Então passa a ter uma diferença, mas que bom que as pessoas notam isso. Que bom que vocês são notados como pessoas diferentes, porque nós estudamos no discípulo peregrino, que nós estamos de passagem por aqui. E a diferença tem que existir, as pessoas têm que te reconhecer como uma pessoa diferente, né? E nós temos que saber, né, que mesmo reconhecendo que a felicidade final será lá no céu, o homem ele continua com a necessidade, né? Ele continua tendo aquela necessidade, né, de buscar a felicidade, mesmo depois de ter encontrado a Cristo, né? Mesmo, principalmente quando nós ouvimos e nós sentimos no nosso coração que nós já reconhecemos a Cristo, né?
a gente não deveria ter essa preocupação mais com as coisas, com as coisas que o mundo nos oferece. Nós vemos ali que quando Pedro reconhece Jesus andando ali sobre as águas, quando ele é tocado para fazer as coisas exatamente do jeito que foi ensinado, ele vê que as pessoas se afastaram, outras pessoas foram embora, e Jesus ainda pergunta para ele, olha, as outras pessoas já foram embora, e você não vai com eles também? E ele, sabe, ele simplesmente fala assim para Jesus, para onde eu vou, se só você tem a palavra da verdade, se só você tem o caminho, para onde que eu devo ir? Eu não tenho outra necessidade, eu não preciso procurar mais nada. Não sei se vocês estão entendendo, mas é aquele negócio, a tua graça me basta. Sabe? Eu não preciso procurar mais nada. Se for acrescentado, sabe? Porque simplesmente nós, quando realmente nós encontramos o que nós estamos buscando, que é a verdade, eu vou seguir aquela verdade e não importa o que vai ficar para trás. Pedro podia muito bem fazer o seguinte, vou pegar a minha rede aqui, eu vou te seguir, mas deixa eu levar minha rede aqui, vai que... Né? Então não teve nada disso. Esses ensinamentos dessa maneira que mostra para a gente o que nós precisamos pensar, qual é a nossa linha de pensamento. Né? A gente nunca pensa em querer para a gente o que realmente nós temos condições. Né? Não sei se vocês observam, principalmente quem lida com a rede social, né? As pessoas elas colocam ali algo que muitas das vezes não é genuíno na sua vida, e outras pessoas elas não querem aceitar o que realmente é dela, e ela fica sempre cobiçando o que a outra quer, sabe? O que a outra tem. Às vezes essa pessoa ela quer buscar o que a outra tem, mas ela nem sabe se serve para ela aquilo, se aquilo vai fazer feliz, né? Se aquilo vai fazer aquela pessoa feliz, mas ela está buscando porque a outra tem, entendeu? E a outra tem, às vezes, eu lembro que eu trouxe uma palavra uma vez na igreja a respeito de Zaqueu. E Zaqueu, ele era o seguinte, era um homem muito rico. Só que aquele homem, ele tinha aquela riqueza toda, mas uma coisa que ele não tinha, porque primeiramente ele adquiriu aquela riqueza de uma forma ilícita. Então, ele não tinha paz, sabe? E muitos já têm hoje em dia, né, já foram aceitas por Cristo, têm essa paz, mas ainda não conseguem entender, ainda falta algo mais. Zaqueu, ele tinha riqueza e muitas pessoas que olhavam para Zaqueu, queria ter aquela vida que Zaqueu tinha, do jeito que Zaqueu tinha. E ele busca coisas que as pessoas já tinham, que era a paz de Cristo, que era poder viver com Cristo, e ele quer abrir mão de tudo que ele tem para ter essa felicidade, né? Para ter Jesus, porque quando Jesus entra na vida de Zaqueu ali, quando Jesus fala com Zaqueu que iria na casa de Zaqueu, que queria jantar com Zaqueu naquela noite, Zaqueu, ele não se importa com mais nada. Quando ele sente a presença de Jesus ali, quando ele está diante de Deus, ele já vê a felicidade para ele de uma forma completa, sabe? Ele podia deixar de ter tudo que ele já tinha como riqueza, mas ele encontrou ali a verdadeira paz. E é isso que um cristão de verdade tem que buscar, né? E não colocar como se Deus estivesse ali para fazê-lo feliz, né? Hoje as pessoas vendem qualquer coisa como felicidade e as outras compram, né? Mas o engraçado, o interessante nessa história toda é que se nós pararmos para pensar como é que está distorcido esse sentimento, para nós entendermos o ponto e para nós já encerrarmos a lição de hoje, nós precisamos entender o seguinte: existem pessoas que elas passam por uma pessoa
que está com necessidades, igual nós vimos ali a história do rico e Lázaro, né? Aquela pessoa, ela tem condições financeiras, tem saúde, mas ela passa por uma pessoa que está ali sofrendo, às vezes mendigando, às vezes doente. Ela passa e não tem sentimento algum por aquilo que ela está vendo, pelaquela pessoa, não tem sentimento algum. E agora, para vocês entenderem, uma visão pós-moderna, a pessoa age assim. Ela passa por uma pessoa doente, passa por um mendigo, passa por uma pessoa que está necessitada e não tem sentimento algum, ela é indiferente àquilo. E chega em casa, vai assistir um filme, né? Vai maratonar uma série e começa a ver ali naquele filme um casal se separando, um casal brigando, ou uma cena falsa, que aquilo ali no filme não é nada real. Ela vê aquela cena e começa a chorar, chorando por uma mentira, mas ela não consegue se sensibilizar com uma pessoa que ela encontrou ferida, como uma pessoa que ela encontrou doente, como uma pessoa que ela encontrou necessitada. Então, esse é o sentimento que está sendo implantado hoje em dia. Por isso que o tema da nossa revista é a pós-modernidade. Nós temos que entender o que está querendo ser implantado e o que está sendo tirado das pessoas, aquele sentimento de amor ao próximo. E a mentira está prevalecendo, porque um filme, uma novela, uma série que seja, aquilo não é verdade que está acontecendo. E o povo, ele está de uma maneira que outro dia eu estava ouvindo uma entrevista de um ator que fez um papel não muito agradável em um filme, e ele falou que quando saía na rua, quando ele ia para a rua ou em algum lugar fazer uma compra, as pessoas queriam bater nele porque ele fez aquele papel com uma perfeição tão grande que as pessoas achavam que tinham como uma coisa na mente deles que aquela pessoa era daquele jeito que ela fez no filme, né? De tão grande o jeito que ele representava, né? Com uma habilidade gigantesca, mas as pessoas não conseguem separar, eles compram aquela ideia como verdadeira, enquanto o que os olhos dele está vendo é colocado como, não, esse cara está passando mal e mais uma hora melhora por ele sozinho, eu não tenho compromisso nenhum com ele. Então a visão é essa, a visão de hoje em dia é essa. Então nós temos que tomar cuidado quando nós pensamos, como nós pensamos Deus, e o que nós tiramos de lição, né, disso tudo, né? Deus conhece as nossas vidas e as nossas verdadeiras necessidades, né? Ele sabe o que é melhor para nós. Isso está em Lucas 11:11, né? Então, nós temos que acreditar, né? E aplicar esses pontos que Tiago colocou ali naquela leitura, para que nós possamos demonstrar o verdadeiro sentido de servir a Deus, não ser servido por Deus, né? Quando nós passamos a acreditar no sacrifício, nós entendemos isso. O amor, ele só é entendido através a partir do momento em que nós reconhecemos isso. Então nós temos que refletir, né? Essa teoria da prosperidade, teologia da prosperidade, ela é aquela brecha que nós estudamos em outras aulas, é uma brecha que as pessoas encontram em partes da Bíblia, né, em alguns textos separados da Bíblia, e colocado para a pessoa que está com a mente vazia, que é a pessoa que está sem conhecimento, ela é colocado de uma maneira, é feito um pacote e entregue. Toma, é isso que você quer? É isso que as pessoas têm feito. As pessoas que querem utilizar da boa-fé das outras, querem usar da boa-fé da outra, ela pega textos bíblicos, cria a sua própria doutrina, e cria a sua própria Bíblia e entrega para ele. Toma, era isso aqui que você queria? Então, estou te dando aqui. E a teologia da prosperidade vem como uma parte desse pacote aí. Tá? Então, alguém mais tem alguma coisa para falar agora no final, né? Nós estamos finalizando.
Eu acho que deu para a gente entender bem aqui, né? Tudo que foi dito. Eu só queria ler uma parte aqui que é pedido pela lição, para nós lermos Apocalipse 19, do 1 ao 10, que nos mostra que existe essa separação e vai chegar um dia que isso vai ser cobrado. Nós vemos ali um pouco na parábola do rico e Lázaro, mas nós temos outros textos aqui que nos mostram que existe essa separação e um dia isso vem à tona, né? Depois disso, ouvi no céu algo semelhante à voz de uma grande multidão que exclamava: Aleluia! A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, pois verdadeiramente os justos são os seus juízes. Ele condenou a grande prostituta que corrompia a terra com sua prostituição. Ele cobrou dela o sangue dos seus servos. E mais uma vez a multidão exclamou: Aleluia! A fumaça que dela vem sobre para todo sempre. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus que estava sentado no trono e exclamaram: Amém, aleluia. Então veio do trono uma voz conclamando: Louvem o nosso Deus, todos vocês, seus servos, vocês que o temem, tanto pequenos como grandes. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões que bradava: Aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos. Vamos nos alegrar e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou. Foi-lhe dado para vestir-se linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. E o anjo me disse: escreva: felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro, e acrescentou: estas são as palavras do verdadeiro Deus. Então caí aos pés para adorá-lo, mas ele disse: não faça isso, sou servo como você e como os seus irmãos que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Adore a Deus. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então ali nós vemos, até nesse final aqui, que nós temos que saber para quem nós devemos nos prostrar, ouvir a palavra, ouvir o que está sendo dito e aprender, mas saber quem é o nosso verdadeiro Deus, né? Não é sair se prostrando, caindo aos pés das pessoas e adorando aquelas pessoas, né? Nós temos que saber fazer essa separação. E como disse o Daniel, eu acho que essa é a palavra do dia. Nós não temos um Deus que vive para nos fazer felizes, mas temos um Deus que é a fonte da nossa felicidade. Então, eu agradeço aí a presença e a participação de todos. Estou muito feliz aí com o que todos falaram, principalmente com a presença de vocês. Se alguém tiver mais alguma coisa a acrescentar aí, por favor, fiquem à vontade. Amém? Então vamos orar. Pai, mais uma vez, meu Deus, eu venho te agradecer, porque, Senhor, essa oportunidade é única. A cada preparação, a cada aula que nós temos certeza que cada um que se prepara para trazer a Tua palavra, né, que se prepara, Senhor, para trazer algo de Ti, aquela pessoa, Senhor, ela se enche também do conhecimento, Senhor. E cada preparação, ela tem uma maneira diferente, Senhor, para ensinar, para passar para os demais. Então, Senhor, eu te agradeço porque Tu abre o nosso entendimento, Tu abre o nosso coração, Tu abre o nosso conhecimento, para que nós possamos assim, Senhor, levar à frente a Tua palavra, levar a cada pessoa que necessita de ouvir, Senhor, levar de uma forma que eles possam compreender.
Senhor, eu te agradeço por essa oportunidade, te agradeço por esse dia, Senhor, eu te peço, Senhor, que tu continue conosco, Senhor, no decorrer desse dia, Senhor, abençoa a família de cada um aqui representado, Senhor, e nos deixa a tua paz, Senhor, para que nós possamos, Senhor, continuar para a semana que vai se iniciar, Senhor, com a presença do teu Espírito Santo ao nosso lado. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém e amém. Amém. Está encerrado aí. Um bom domingo para todos. Eu agradeço mais uma vez a presença de todos. Show, parabéns aí pela aula. Valeu, pessoal. Tchau, gente. Bom dia. Tchau, tchau.